Ivan, sempre um grande prazer conversar contigo. Vou pegar o helicóptero agora, vamos cair lá no Irã, entre aspas, vamos cair no Irã virtual. Foi que circulou um vídeo em que faz uma propaganda de guerra. Dizer que é de mau gosto é óbvio, porque não se pode esperar algo de bom gosto por parte deles. Mas em que eles tentam retratar o Trump de uma forma grosseira, uma forma ridicularizada, em que ele entra num determinado mercado e aí no mercado ele começa de uma forma grosseira a empurrar idosos, fazer crianças chorar, ou seja, tenta apresentar um perfil psicológico do Trump. Aí depois ele percebe que está sendo perseguido, aí ele sai correndo no beco e recebe um tiro. Essa é a questão. Como que isso está sendo observado? E o que isso representa? Como que está sendo divulgado e como está sendo recebido pelos Estados Unidos em especial? Antes de ouvir... Olha só, bom dia, professor Ivan, perdão, antes de ouvir você, vamos só exibir um trecho desse vídeo? Pode ser? Pois não. Tá aí a imagem, ele entra, o Donald Trump entra, tá até mais cheinho ali, né? Entra no supermercado, né, no mini mercado, e aí, em tese, ele está demonstrando medo, mostrando medo para, né, deixando as pessoas amedrontadas ali, as crianças, os idosos, enfim, e aí ele vai ser atingido ali por uma bala, por um tiro. Diga, Ivan, enquanto você analisa, a gente vai continuar exibindo o vídeo. Então, bom dia, professor Marcelo Suano. Olha só, como o senhor bem definiu, isso aí é pura propaganda do regime iraniano, mas é propaganda interna. E uma tentativa também de provocar uma reação do presidente Trump. É simplesmente disso que se trata. Propaganda interna. Então aí a gente percebe, não é, como que as pessoas recebem as informações dentro do Irã. E aí a gente destaca, né, onde existe um regime, existe informação controlada. Não é à toa que nós estamos falando aqui da importância do apoio à mídia independente, uma mídia como a Revista Oeste. Então, lá no Irã, a mídia é praticamente toda ela controlada, como todo e qualquer regime. E é isso que está passando para as pessoas. Então, primeiro ponto, tem uma conotação interna dentro do regime. Segundo, tentar provocar uma reação do presidente Trump. Agora, é o seguinte, o presidente Trump, as pessoas esquecem, né? Ele é um homem de televisão. Ele foi um apresentador de sucesso, inclusive de um programa de televisão lá nos Estados Unidos. Ele sabe o que o regime iraniano está fazendo e dificilmente ele cairá nessa provocação. E no final do vídeo, quem dá o tiro ali, o disparo, né, reparem, é uma pessoa que está usando, um homem que está usando aquele lenço característico de apoio à Palestina e uma mensagem velada de apoio também ao Hamas. Então a comunicação foi muito bem pensada, mas acredito que o presidente Trump não caia nessa provocação e fora do Irã não tenha a repercussão que o regime pudesse esperar que tivesse, viu, professor Marcelo? Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, ainda falando sobre os Estados Unidos, o país concluiu na noite de ontem uma nova onda de ataques contra alvos militares no Irã. A ofensiva durou 5 horas. Os americanos também bombardearam uma base de submarinos e de navios também. O objetivo foi reduzir a capacidade do regime de Teherã de ameaçar a navegação internacional no Estreito de Hormuz. Donald Trump anunciou que o governo americano vai passar a cobrar uma taxa de 20% sobre todas as cargas transportadas pelo Estreito de Hormuz. A Marinha dos Estados Unidos afirmou que hoje, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, vai bloquear novamente o Estreito. Quais outras informações você traz para a gente, Ivan? Ontem à tarde, Daniel, o presidente Trump declarou os Estados Unidos como guardiões do Estreito de Hormuz. Essa é uma declaração extremamente importante. E esse ataque que a gente está acompanhando, esses ataques, eles visam justamente a capacidade bélica do regime iraniano de impedir o fechamento do Estreito de Hormuz. Alguém pode questionar por que isso não foi feito lá em março. Aí, um dia, quem sabe, alguém lá do Pentágono publica um livro e a gente vai ficar sabendo os detalhes disso. Mas agora me parece que esta ação ela é diretamente para manter, o Estreito de Hormuz aberto. Uma vez que o presidente, como você disse, inclusive agora está restabelecendo também esse bloqueio naval. Quem sentiu o golpe diplomático foi a China, viu, Daniel? Hoje de manhã, a China voltou a pressionar os Estados Unidos para que o estreito fique aberto para todos e que não faça esse bloqueio naval ao Irã. E a China pediu, então, um diálogo. É impressionante, né? A China falando em
em diálogo, sendo que ela poderia ser a chave principal para convencer o regime iraniano a abandonar o seu programa nuclear. A gente sabe que tem muita hipocrisia nessa declaração da China, e o que eles querem mesmo é continuar usufruindo do petróleo iraniano, do petróleo russo, a bom preço. Os Estados Unidos entenderam isso. Eu acho que o presidente Trump tentou uma negociação sobre o Irã com o presidente Xi Jinping da China. Essa negociação não deve ter avançado. E como bem disse o secretário de Guerra, Peter Hegseth, nós estamos aumentando o volume da comunicação com o Irã. Ou seja, o volume são os ataques que eles estão lançando. Agora, me chama a atenção um ponto bastante curioso. Lá em março, os ataques eram direcionados pelos Estados Unidos e por Israel, ou seja, juntos, e muitas vezes, em muitos ataques até com a aeronáutica americana e a israelense trabalhando junto nesses ataques. Agora não. Desde a retomada da guerra, no meio da semana passada, Israel, até o momento, não se juntou aos Estados Unidos a esses ataques. Será que os israelenses estão preparando alguma surpresa para o Irã? Isso tem deixado um questionamento que muita gente está tentando entender qual pode ser a jogada de Israel nessa questão toda. Daniel, devolvo para você. Agora, ainda falando sobre o Irã colocou o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em prisão domiciliar como punição por uma suposta participação em um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos ayatolás. É isso? É uma informação que foi publicada no The New York Times. Então, Daniel, a gente tem um desenrolar de informações aí sobre o Ahmadinejad bem grande. Ele chegou, no começo da guerra, chegou a ser noticiado que ele tinha morrido, inclusive por agências israelenses. Agora, o que está sendo noticiado é que Israel trabalhou com ele, que teria cooptado ele para trabalhar junto com Israel. Agora, lembrando que o Ahmadinejad é um dos principais mentores do programa nuclear iraniano, inclusive grande amigo do Lula, tá aí, eu ia até inclusive citar isso agora e a nossa direção foi mais rápida do que eu aqui. O Ahmadinejad foi um grande parceiro do Lula, o governo brasileiro à época foi um dos primeiros a incentivar esse programa nuclear, que seria usado para bens pacíficos, né, para a população iraniana. E, segundo essas informações agora que chegam do New York Times e do jornal Haaretz, lá de Israel, as forças israelenses tentaram cooptar ele. Agora a gente precisa estar muito atento aqui, Daniel, ao que é verdade e o que pode ser notícia plantada, tá? Dificilmente a gente vai conseguir comprovar isso de maneira efetiva. É muito estranho que Israel busque no Ahmadinejad alguém que sempre foi um ferrenho opositor a Israel, com discursos fortes, retórica forte contra Israel conseguisse cooptar ele justamente para ser alguém de Israel dentro do governo do Irã. Uma coisa é fato, dizem que ele está preso, mas a última aparição pública dele também é do final de fevereiro. Então é um enredo aí de Agatha Christie que a gente precisa acompanhar se ele realmente está vivo, se ele está preso, como o Ayatollah, que ninguém sabe, né? Ninguém viu ele desde o final de fevereiro. Uma hora a verdade vai aparecer e a gente vai ter a alegria aqui de reportar tudo certinho para a nossa audiência, Daniel. Já vou abrir para a pergunta também da Berenice Leite. Agora, só quero trazer mais um ponto em relação a essa questão do Irã. Aí no Reino Unido foi proibido o apoio à Guarda Revolucionária do Irã e ao grupo Movimento Islâmico dos Companheiros da Direita. Por que o governo britânico tomou essa iniciativa, Ivan? Em prática, o que o governo britânico fez, Daniel, foi classificar a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. O governo tomou essa decisão, Daniel, porque era muito grande. Nós temos uma comunidade de judeus muito grande que vive aqui no Reino Unido, mas não foi só isso. A União Europeia, a esquerdista União Europeia, se os senhores me permitem colocar assim, já havia classificado a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. Os Estados Unidos, em 2019. Então, faltava justamente que o Reino Unido também fizesse. Agora, no apagar das luzes do governo Stammer, a gente está num período aí de transição para o novo primeiro-ministro, a gente comentou isso aqui ontem, essa decisão do governo. E agora a gente começa a olhar para a América do Sul. Alguns países da América do Sul já classificaram a Guarda Revolucionária como organização terrorista. Muito por conta, né, de que foi essa Guarda Revolucionária que matou 40 mil cidadãos iranianos ali em janeiro
no início das manifestações. Daniel, eu termino essa fala com uma pergunta. Será que o governo Lula vai fazer como os governos de esquerda da Europa e do Reino Unido e também classificar a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista? Acho que a gente já sabe a resposta, né, Daniel? Deixa-me trazer aqui para a conversa a Berenice Leite. Nossa conexão diária. Brasília, Londres, não posso me esquecer. É verdade. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo nesse dia de hoje que, claro, todos aqui no Brasil só falam sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que nos faz lembrar, né, decisões arbitrárias. E Berenice, bom, a gente desse contexto, perdeu por alguns instantes aqui a conexão com o Ivan Kleber. Assim que a gente retomar o contato com ele, aí sim eu passo a palavra para você novamente. Combinado? Perfeito. Eu quero trazer um ponto aqui que o Marcelo Suano falava a respeito dessa figura do Ahmadinejad. É interessante porque o Ahmadinejad, ele era a linha ultra radical quando ele foi presidente do Irã. E vamos tentar entender que a presidência do Irã é um cargo que veio praticamente em substituição ao cargo de primeiro-ministro, porque eles modificaram essa lógica do sistema de governo. O Ahmadinejad, ele pode estar trabalhando com Israel? É possível. Mas não se deve esquecer que ele significaria, se porventura ele participar de uma derrubada de parte do segmento deste regime, ele vai apenas apresentar o mesmo regime com uma nova configuração. Israel, em vários momentos, trabalhou com o Irã. Quando? Na guerra do Iraque, por exemplo, os serviços de inteligência trabalharam juntos, quando teve a guerra Irã-Iraque. Os serviços de inteligência israelense e iraniano trabalharam juntos exatamente para derrotar o Iraque, que aquele era o grande inimigo desestabilizador. Mas isso não significa que haja aliança, nem que a utilização de determinados personagens possa significar que seria uma aliança automática e iria para preservar os interesses de Israel.